E aí, galerinha, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física. Gente, vamos resolver hoje, tá? A prova da FUVEST 2022, começando com a questão de número 50. Eu falei 2022 porque quem passar ingressa na universidade ano que vem, né? A prova foi realizada ontem, certo? A prova foi realizada ontem, então eu vou começar a resolver a prova da FUVEST com a questão de número 50, gente. Prova tipo V, tá? Então se liga aí na resolução. É uma questão que envolve aí princípio das trocas de calor. Acompanhe a resolução. Um bom café deve ser preparado a uma temperatura pouco acima de 80 graus Celsius. Para evitar queimaduras na boca, deve ser consumido a uma temperatura mais baixa. Né? Ninguém vai tomar um café com a temperatura 80 graus Celsius. Vai queimar a sua boca, né? Vai queimar a sua língua. Uma xícara contém 60 ml de café a uma temperatura de 80 graus Celsius. Qual deve ser, gente, a quantidade de leite gelado a uma temperatura de 5 graus Celsius que deve ser misturada ao café para que a temperatura final do café com leite seja de 65 graus Celsius. Deu para entender, gente? Eu tenho que misturar café quente, que está a 80 graus Celsius, com a porção de leite gelado, que está a 5 graus Celsius. Quando eu junto esses dois corpos, todo mundo sabe que o calor transfere sempre do corpo quente para o corpo frio. Chega uma hora que ambos vão entrar em equilíbrio térmico. A mistura vai entrar em equilíbrio térmico. Qual deve ser a temperatura de equilíbrio térmico? 65 graus Celsius. E ele quer saber quanto de leite eu tenho que misturar com café para que chegue a essa temperatura. E ele pede para você adotar que o calor específico e a densidade do café sejam iguais. Beleza, gente? Então, ó, como eu falei para vocês, é uma questão que envolve princípio das trocas de calor. Não esqueçam, pessoal, ó, a gente está misturando aqui, ó, estamos misturando café a 80 graus Celsius com leite gelado, né? Leite, ó. Aqui temperatura, professor, 5 graus Celsius. E todo mundo sabe que vai haver uma transferência de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ou seja, se o café perder, digamos, 1.200 calorias, o café está ganhando 1.200 calorias. De forma que essa quantidade de calor, quem ganha é negativo, perdão, quem perde esse calor, a gente adota um sinal de menos, quem ganha esse calor, a gente adota um sinal de mais. Então, se o café, digamos que ele perdeu 1.200 calorias, é menos 1.200 para quem cede, mais 1.200 para quem ganha. A somatória tem que dar quanto? Zero. Ah, entendi, professor. Então, nesse caso, eu vou somar as quantidades de calor trocada entre o corpo quente, ó, entre o corpo quente, deixa eu ajeitar essa palavrinha aqui, quente, mais a somatória da quantidade de calor do corpo frio, e vou igualar isso aqui a zero. Show de bola, gente? É assim que você tem que fazer. Bom, como essa troca de calor entre esses dois corpos envolve apenas variação de temperatura, só existe mudança de temperatura, não vai haver aqui mudança de estado físico, eu só quero apenas que a mistura mude de temperatura, essa mistura que vai haver aí, né, essa troca de calor que existe entre o café e o leite, apenas uma variação de temperatura, não há uma mudança de estado físico. Então, gente, aqui só envolve quantidade de calor sensível, não existe quantidade de calor latente. Então é importante você saber o seguinte, ó, que aqui nesse caso é quantidade de calor sensível, aqui também é quantidade de calor sensível. Como é que a gente calcula a quantidade de calor sensível? Alguém alguma vez na vida inventou que é um tal de que macete aí, tá? Inventaram aí, né? Então vai ficar assim, ó, M C delta T. Lembrando, quem é um corpo quente? O café. Então vai ficar a massa do café. Calor específico do café, vou deixar apenas Czinho, tá? Variação de temperatura do café. Mas massa do corpo frio. Quem é o corpo frio? O leite. Então aqui vai ficar massa do leite. Calor específico do leite, vou chamar também de Czinho. Variação de temperatura do corpo frio. Tudo isso igual a
zero, tá? Não pode esquecer que tudo isso tem que ser igual a zero. Beleza. Ei, professor, mas a questão não deu o valor da massa, né? Vocês viram lá no enunciado se tem o valor da massa, pessoal? Não tem, né? Ó, você pode ler aqui, ó, não tem o valor da massa. Mas tem o volume, tem? Tem o volume do café e nossa resposta também tem que ser o volume do leite. Então é importante a gente fazer o seguinte, ao invés da gente deixar em função de massa, né, troca aquelas massas lá por volume. Como é que eu vou fazer isso? Ora, é só você lembrar, massa não é densidade vezes o volume. Então, se aqui é a massa do café, aqui no caso vai ser a densidade do café, vou chamar apenas de D, vezes o volume do café, vezes a variação de temperatura sofrida pelo café, mais, quem é a massa do leite, gente? É a densidade do leite, vezes o volume do leite, vezes o calor específico do leite, vezes a variação de temperatura sofrida pelo leite, tudo isso igual a zero. Gente, eu coloquei um F aqui antes porque eu estava chamando de corpo frio, né? Mas vamos chamar isso aqui de que, ó? De L e tal. Para lembrar que isso aqui é a variação de temperatura sofrida pelo leite, ó. Certo? Ó. Variação de temperatura sofrida pelo leite. Vai ficar mais simples, né? Vai ficar mais fácil você lembrar. Beleza. Gente, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir esses membros dessa equação aí por DC. Deixa eu tirar aqui. Para a gente fugir com essa densidade e esse calor específico, que é tudo igual, né? Então, eu vou dividir, ó, esse termo por DC, esse termo aqui por DC, e aqui também por DC, é claro que isso aqui vai dar zero. Por que eu estou fazendo isso? Ora, porque eu acabo cortando aí as densidades e acabo também tirando... Opa, eu esqueci de colocar aqui, né? Esqueci de colocar, aqui tem um C, ó, gente, que é o calor específico do café. Vamos cortar. Aqui também vai embora, certo? Cortei. E aqui vai dar zero, né? Todo mundo sabe. Beleza. Então vai ficar apenas agora o quê? Apenas o volume do café vezes a variação de temperatura sofrida pelo café, mais quem? Mais o volume do leite vezes a variação de temperatura sofrida pelo leite. Tudo isso, gente, igual a zero. Agora a gente vai dar nome aos bois. Quanto de café eu tinha? Vocês lembram? 60 ml. Tá lá em cima, ó, lá em cima, ele disse que era 60 ml, ó. Certo? É a quantidade de café que eu tinha lá, que eu estou misturando. 60 ml vezes... Gente, o que é ΔTC? Variação de temperatura do café. Que é a temperatura final menos a inicial. Qual a temperatura final que o café vai chegar? Ora, o café vai atingir 65, que é aquela temperatura de equilíbrio. Temperatura final, menos a inicial. O café inicialmente estava com 80. Mais o volume do leite que eu não tenho, vezes a variação de temperatura sofrida pelo leite. Gente, qual é o ΔT do leite? Temperatura final do leite. O leite também vai chegar a 65, que é a temperatura de equilíbrio. Tá? Não esqueçam, gente, ó. Aqui é a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial. Aqui é a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial. Show de bola? Bom, e a temperatura inicial do leite era 5. Tudo isso igual a zero. Bom, aqui dentro do parênteses vai dar quanto? Ó? Quanto é que é 65 menos 15? 65 menos 80, já estou dando a resposta, né? Menos 15. Ó, menos 15. Mais o volume do leite vezes 60 igual a zero. Gente, 65 menos 15 é menos 900. Menos 900. E ali vai ficar 60 VL, que eu vou deixar assim, ó, 60 VL, que é o volume do leite, igual a zero. Esse menos 900 passa para o outro lado, né? Vai passar positivo. Fica 900 positivo. Então, o volume do leite, 900, pessoal, 900 dividido por 60. Quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui é igual a
15 ml, gente, ó. 15 ml é o volume de leite que você deve misturar com café para atingir essa temperatura de 65 graus Celsius. Letra C, tá? Letra C. Aí está, pessoal, resolvida a questão de número 50 da FUVEST. A prova é pelo menos a que eu peguei, tipo V, tá? Você olha, dá uma olhadinha na letra aí da prova que você tá. Às vezes a numeração vai ser diferente, mas essa é a primeira questão da prova de Física da FUVEST 2022, né? Para quem passar, ingressa aí lindo e feliz na Universidade Paulista, certo? FUVEST São Paulo. Gente, é isso, valeu. Fiquem atentos às próximas questões. Ó, aquele like, tá? Não esquece de deixar o like e aquele abraço. Valeu.